que hoje o que a gente mais tem é ansiedade e depressão. Então, o que mais tem são pessoas comuns, pessoas completamente normais, vivendo com algum transtorno aí psiquiátrico, com alguma questão de saúde mental, porque a ansiedade e a depressão, elas são muito fortes. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host deste podcast que eu sempre falo para vocês que eu tenho honra poder fazer parte, porque aqui eu entrevisto muitos escritores, mais uma forma de bate-papo. Aqui a gente fala, sim, não um formato de entrevista, algo formal, não. É um assunto que, por mais que seja um assunto delicado, um assunto mais expressivo para muitos, na área da comunicação, na área da saúde, a gente tem diversos escritores aqui de diversas áreas, sempre trazemos um tom mais descontraído e um bate-papo, porque é isso que você quer. Você quer ter conexão com esses escritores. Então eu quero trazer para vocês mais 3 escritoras que estão com a gente nessa mesa de podcast. Hoje no Chave Mestra Podcast, que são os escritores da editora Chave Mestra, você que ainda não conhece o nosso podcast. E aqui a gente traz um novo livro que acabou de ser lançado. Na verdade, a nossa gravação está acontecendo antes do lançamento. Daqui a pouquinho elas saem daqui do nosso estúdio, aqui em São Paulo, no Alphaville, e vão para um lançamento lindo, que é um evento que espero por elas muito gostoso, em que elas falam deste livro. Um Olhar para a Saúde Mental, nosso novo bebê aqui da casa, um novo livro, falando sobre caminhos para uma vida equilibrada. Você quer ter uma vida equilibrada? Eu sei que na hora que a gente fala parece tudo muito simples, mas tem que ter claro um querer, tem que ter claro uma busca, um autoconhecimento, tem que ter muitas questões para a gente trazer e que elas vão trazer. E comigo já está aqui do meu lado, que eu já quero apresentar ela que já está aqui do meu lado, que é a Lara Martins. Tudo bom, Lara? Tudo bem, Como é que você prazer está? estar aqui. Estou muito bem, estou me sentindo assim honrada de estar aqui, podendo falar um pouquinho para todos vocês. E muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite de vir hoje. Eu que agradeço de deixar mais uma sementinha aí para uma saúde mental um pouquinho mais equilibrada. Ótimo. E também com a gente, Bárbara Couto. Tudo bom, Bárbara? Tudo bem, é um prazer estar aqui, é muito legal poder dividir a mesa com vocês, para a gente conversar sobre um assunto tão importante e urgente, né? Sim, urgente. Esse é a palavra. Essa é a palavra. E também com a gente, Ingrid Zanon. Tudo bom, Ingrid? Tudo bem. Estou muito feliz de estar participando, de poder ter sido convidada para participar desse livro que é tão importante. Ótimo. E vamos falar de saúde. A gente precisa falar, e nossa contracapa fala muito sobre isso. Um mundo cada vez mais acelerado, caótico e exigente. Cuidar da saúde mental deixou de ser escolha e tornou-se necessidade vital. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero trazer um pouquinho de como foi para vocês na hora de escrever o capítulo. Vou começar com a Bárbara, para que ela fale um pouquinho. Você está no capítulo 3, falando das relações que curam e também de outras relações. Deixa eu abrir aqui, ó. E eu quero trazer que você pontue como foi também antes de ser convidada. Você já tinha livros? Eu primeiro? Não, Já tem livros. eu tenho 2 livros que eu escrevo e os 2 são sobre relacionamento. E durante toda a minha trajetória, meu mestrado, a minha meta de estudo é mesmo sobre os relacionamentos humanos, né? Porque todos nós somos seres que precisamos nos relacionar, né? Está na nossa biologia para a gente funcionar bem. A gente não pode ser isolado, mas nem todas as relações elas são saudáveis. Algumas relações podem nos adoecer, enquanto que relações muito boas, elas podem nos curar também. Então, escrever sobre isso foi muito bom, é um assunto que eu gosto de estudar, que eu gosto de conversar, né? E que é um assunto que está na vida de todo mundo, porque todo mundo tem alguém com quem se relaciona e algumas pessoas, pelo senso comum, né, podem sofrer devido a essas relações. E essas relações realmente podem nos adoecer. Então, escrever sobre isso num livro que eu sei que vai ser um lançamento nacional, que vai, né, abarcar muitas pessoas, eu acredito que é um tema relevante, porque pode levar a esse tipo de reflexão. Porque muitas pessoas podem desenvolver transtornos mentais devido aos relacionamentos ruins, ao mesmo tempo que, entendendo e se permitindo vivendo relações boas, a gente pode ter uma vida bem mais fácil, né, uma vida bem mais saudável emocionalmente. Então é importante, eu acredito, que as pessoas elas entendam como as relações elas fazem parte do movimento saudável do nosso cérebro. Ótimo. E aí você trouxe também desses seus livros, das suas publicações, para cá também,
no nosso capítulo, que é relações que curam versus relações que adoecem. Então, Exatamente. é exatamente entender o que está te adoecendo e o que pode te trazer cura. E muitas vezes aquelas... E eu já vou para as meninas aí para falar dos seus capítulos, mas para a gente concluir o teu, muitas vezes alguns nem sabem que estão naquele relacionamento, não é? As meninas já estão ali, ó, porque realmente é isso. É, exatamente, porque o que a gente conhece das nossas relações é desde quando a gente nasceu. Então, muitas vezes, o que a gente sabe de relações foi aquilo que a gente teve a oportunidade de conviver quando o nosso cérebro estava em formação. Então, às vezes, muitas vezes, né, se a dinâmica das relações que eu tive, né, desde na infância, na adolescência, não são dinâmicas saudáveis, eu vou ter muita dificuldade de compreender isso, né, depois na vida adulta, em qualquer tipo de relacionamento que eu tiver. Então, muitas pessoas elas têm dificuldade de compreender o que é saudável e o que não é saudável. Do mesmo jeito que tem pessoas que podem achar o saudável sem graça, né, o saudável chato, né? Então, a gente tem dificuldade ainda, por mais que pareça um tema muito fácil, não é, né? No nosso dia a dia, a gente tem dificuldade de perceber o que é legal, o que não é, mesmo que o nosso corpo conte pra gente, né, se é uma relação saudável ou não, a gente tem dificuldade de escutar. Ótimo. E fala um pouquinho também das tuas formações, porque eu fui apresentando vocês, fui falando que são nossas escritoras, mas todas elas têm a formação também na área da saúde. Sim. Traz um pouquinho pra gente também, Bárbara, um pouquinho das tuas formações e das suas frentes de trabalho hoje. O que você atua, com que você atua e quem são o teu público, os teus pacientes? Sim. São mulheres, são homens e mulheres? Você trabalha com quem? Então, eu sou graduada em psicologia, eu sou mestre em psicologia clínica e da saúde, eu tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, em neuropsicologia clínica e neurociências e comportamento. Atualmente, eu fundei uma clínica na minha cidade, né? Então a gente tem uma formação de psicólogos lá que trabalham com a gente. Eu trabalho com adultos, eu atendo pessoas de 18 até os 65 anos, né? Adultos é a faixa etária que eu trabalho. E, além da clínica, eu também sou coordenadora do curso de psicologia da faculdade da minha cidade também. Né? Ótimo. Aí, E você fala de qual cidade, pontua pra gente aqui, porque a gente também não sabe. Vamos saber tudo. Eu moro em Unai, Minas Gerais. É uma cidade bem pertinho de Brasília, mas fica em Minas Gerais. Ótimo. E ali é a região da sua atuação. É, exatamente. Ótimo. É claro que a psicologia hoje, ela permite que a gente trabalhe online. Né? Então, a gente acaba conhecendo pessoas do Brasil e do mundo, mas os meus pacientes hoje são, na grande maioria, ali de Unai ou das cidades ao redor. Ótimo. Uhum. Ingrid, conta um pouquinho pra gente. Ingrid Zanon, ela que está no capítulo 16, é isso? Fala um pouquinho também quais são suas frentes de trabalho, como você atua hoje, com qual público específico. A gente fala aqui da atuação, mas tem muitos profissionais que também só trabalham com casais, só com homens. E quando a gente fala do teu tema, que é a ansiedade, resposta natural e tipos de transtorno. Com quem você trabalha hoje? Quem pode procurar a Ingrid hoje? Eu sou médica, eu atuo na área da psiquiatria hoje, eu sou pós-graduada em psiquiatria e eu atendo adultos. Atendo jovens também a partir de 16 anos, mas o foco maior é em adultos. E atendo todos os públicos, homens, mulheres. E qual região você atua hoje? Eu sou de Vitória, eu atuo lá, atuo em Barra de São Francisco também, interior do estado do Espírito Santo, mas a gente também consegue fazer teleconsulta, então acaba conhecendo aí um pouquinho do Brasil tudo. Ótimo. Como que foi para fazer o seu capítulo? Capítulo que chegou na tua mão, chegou o convite da editora Chave Mestra, porque muitas escritoras, muitas de vocês falam depois pra gente, que tem muito conteúdo depois para colocar, chega na hora de escrever, não sabe o que tirar. Não sei se com vocês foi isso, porque vocês já trabalham nessa área, então eu imagino que tem muita coisa, muito tema a ser tratado. E por que você escolheu justamente a ansiedade para falar? Foi muito inesperado o convite, veio num momento que eu não esperava mesmo, e foi desafiador, foi meu primeiro livro, eu nunca tinha escrito nada relacionado.
E tinham vários temas que eu gostaria de fazer, que eu gosto de conversar sobre, de explicar sobre. Eu sou aquele tipo de médica que faz muita psicoeducação, então minha consulta não é só a prescrição do remedinho ali, tchau. Eu Ótimo. explico tudo sobre o tratamento, sobre o transtorno, sobre efeitos adversos, para o paciente realmente entender o que está acontecendo com ele e quais são as importâncias de manter o tratamento, ou o que fazer se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então, acabo sempre tendo uma consulta de psicoeducação também, meio que uma psicoterapia associada ali. E, então, foi bem desafiador. Eu escolhi a ansiedade porque é um dos temas que a gente mais tem de transtornos hoje em dia, é uma coisa que eu pego muito, e é uma doença que eu também tenho. Eu tive um quadro depressivo na adolescência, foi por isso que eu virei médica, por causa do apoio, do suporte que eu tive nesse período. Tive psicólogas incríveis, comecei a faculdade de psicologia, acabei abandonando, indo para medicina, e aí me pós-graduei em psiquiatria, para eu conseguir dar o suporte para esses pacientes, assim como eu tive um suporte que foi extremamente necessário na minha vida naquele período. Ótimo. E aí eu passei por esse processo depressivo e a ansiedade, ela persistiu aí depois da vida adulta. E quando eu falo ótimo, gente, que o pessoal às vezes olha e fala, você tá falando ótimo pra uma coisa que, né, não é tão boa. Não, não é que é isso. Vou explicando aqui, porque o pensamento aqui, eu já tô me sentindo já aqui numa consulta, numa sessão, porque eu tô sendo analisada, avaliada, eu já aproveito tudo, né, José? Eu já falo que eu já aproveito as meninas aqui pra fazer minha consulta, com a TCC, com tudo. Então, tem TDAH, tem tudo aqui. Então, gente, mas quando eu falo de ótimo, é porque o quão importante é pessoas como vocês de terem, e eu já vou perguntar para a nossa escritora também, para você, pessoas que estão neste meio e que entendem que é necessário em 2025 que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. E não só se automedicando. Automedicando não, porque a gente sabe que algumas medicações a gente tem que ter todo um receituário e tudo, mas elas estão até tirando, fazendo desmame sozinhas. Elas estão, não, acho que minha amiga tomou isso, eu também quero tomar isso, porque resolve. Não estão tratando das questões que têm que ser tratadas e vão lá pro vamos resolver, como se fosse tudo um passe de mágica. Então, o quão importante profissionais sérios, profissionais como vocês, que trazem, porque a gente fala aqui como vocês, porque a gente faz toda uma curadoria para ir atrás dos nossos escritores, a gente entende um pouco do perfil de cada um, vai atrás no Instagram, são indicações, uma escritora indica o trabalho da outra. Então, a gente tem que ter também essa avaliação na hora de procurar. Não é verdade? Porque é um pouco disso. Eu vou me medicar, então. E depois, não, já vou tirar que eu tô bem. E não sabe o mal que faz você tirar a medicação por conta própria. Não é verdade? E muitas vezes o médico não explica isso pro paciente. E você pontuou então, isso. Ele acha que porque ele melhorou, ele já pode tirar. E aí tira e a doença volta muito pior depois. Pior. Lara, tem muito disso aqui comigo também, do meu lado, a Lara Martins. E ela que é do capítulo 20. Capítulo 20 fala de conhecimento e espiritualidade, que é o elo. E eu quero saber por que exatamente. E como eu amo esse tema. Porque tudo as pessoas, ou elas pontuam, é isso ou aquilo. Não existe equilíbrio para as pessoas. Não dá? Então, isso é espiritual. Não, isso daqui é causa médica. E na realidade tem uma relação, não tem, Lara? Sim, é um conjunto, né? Não se caminha sozinho, né? Tanto é que nos meus atendimentos, eu sou psicoterapeuta, né? Atuo na parte da transpessoal, da psicologia transpessoal e também da parte sistêmica, né? Das constelações familiares. As duas vertentes eu sou pós-graduadas. E eu atendo, né? Tanto nos atendimentos individuais, mentorias, grupos, né? E a primeira coisa que eu pergunto, né? É da parte física, da parte bioquímica, né? Como é que tá os exames, como que não está. Porque às vezes a pessoa chega num estado que é só uma deficiência de vitamina, né? Ela não está conseguindo olhar para isso. Então, assim, eu cito bem no livro que o autoconhecimento, ele é fundamental, né? Para que a gente possa se conhecer, né? Nós não viemos com manual, então a gente nada se exclui, né? Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com a psiquiatria, com a neurociência, porque isso é fundamental. Claro que hoje nós temos médicos, né, como a Ingrid, que são mais holísticos, que olham um todo, isso é maravilhoso, né? Os pacientes que eu recebo, eu falo, olha, infelizmente a gente vai ter que entrar aí com a psiquiatria, né? Não, mas eu não quero, não. Mas não é sobre querer, né? É sobre uma necessidade que
anda juntos, caminham juntos, né? Para que você possa fazer esse caminho com uma tranquilidade um pouco maior, né? Por isso da autorresponsabilidade. Só que a grande maioria das pessoas não se conhecem, né? Ótimo E falar para isso. você chegar nesse contexto, você precisa da parte física, da parte mental, da parte emocional, da parte energética e da parte espiritual. Então é um conjunto, por isso que a gente precisa se autoconhecer e automaticamente, né? Eu cito muito Jesus, né? Como mestre, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então eu sigo essa linha, né, de autoconhecimento, né, E com bastante não, autorresponsabilidade. desculpa que eu acabei te cortando, mas é maravilhoso quando a gente fala isso, porque hoje as pessoas estão indo para um campo, a maior parte das pessoas, vamos dizer assim, para um extremo. Ah, não, hoje essa coisa de religiosidade, porque confundem. Fé, religiosidade, confundem um pouco. Sim. Ou, essa coisa de psiquiatria também, isso aí, ainda existe. Mesmo em 2025, a gente falar que a psiquiatria não é pra todo mundo, não. Ainda tem essa coisa velada ainda de que é pra malucos, é pra ter coisas tão pesadas que as pessoas ainda não tiraram isso de suas palavras. E que realmente ainda tem pessoas que não querem ir para os consultórios, justamente por isso. E que não querem ir para as igrejas, justamente por isso. Então, é um extremo. Então, ou eu não vou para a igreja, eu não vou para o consultório, eu não vou para um hospital psiquiátrico, eu não vou para uma clínica, porque na realidade é o extremo. É você não encontrar o equilíbrio. Sim. E é justamente isso que vocês trabalham, né? O equilíbrio da vida plena. Né? Eu vou jogar até para a Bárbara, para você trazer um pouquinho também, que você fala sobre essa questão da relação. Mas começa tudo com a relação consigo mesmo? Porque a gente fala de relação que cura e relação que adoece. Ok, mas como que eu vou entender sobre relacionamento se eu não sei nem sobre mim? Então Concordo, é isso, concordo. não é? Sim. É claro que as primeiras relações que a gente tem, elas nos moldam, né? Então, muito Também. daquilo que a gente é devido às relações que a gente construiu, mas não tem uma regra, né? Então, a gente precisa entender como essas relações, elas nos impactam hoje, porque somos seres individuais, somos diferentes daquelas pessoas, e a gente precisa realmente nos conhecer para a gente entender quais as nossas forças e usar elas para nos ajudar quando a gente conhece quais as nossas vulnerabilidades também, né? Então, tudo começa a partir do momento que a gente se conhece, não só com o transtorno que a gente tem, que isso é muito importante. Então, explicar, eu achei muito legal você falar sobre a psicoeducação, porque realmente ela vai nos conduzir ali no atendimento, mas tudo isso, né, o que a gente é. Né, independente, nós não somos um transtorno, mas nós somos seres humanos, somos complexos, nós temos muitas Exatamente. necessidades e às vezes a gente acaba se esquecendo, né, muitas vezes devido a essas relações também que a gente constrói. Então, E para você, como que foi essa questão da gente, continuando aí no teu capítulo, como que foi depois disso, quando na hora de você escrever? O que teve parte aqui da Bárbara Couto como especialista e o que teve parte da Bárbara como pessoa? O que você vivenciou aí nesses anos que ainda não estava nessa área, que você colocou aqui ou não? Eu realmente fui uma pessoa que eu quis estudar sobre isso e fui buscar ajudar outras pessoas. Ou a Bárbara também passou por algumas dificuldades? sim, né? Eu sou um ser humano também, Né? né? E com certeza todas esse meu interesse por procurar essa área foi devido à minha própria vida, né? Então, eu também tive algumas relações que elas acabaram me moldando, me adoecendo. Hoje eu tenho relações que me curam, porque eu me conheci e me permiti viver coisas legais que me fazem bem. Mas escrever esse capítulo, eu acho que faz mais sentido também com a Bárbara autora, que eu escrevi o livro em 2012, depois eu escrevi em 2015 e depois eu nunca mais tinha escrito. Então, quando eu pude, né, parar, pensar no que eu vou escrever, como eu vou escrever, foi muito legal reviver isso de novo, porque eu gosto de escrever, né? Eu não escrevia para publicar, eu escrevia para falar sobre sentimento, né, para instruir, mas principalmente como lazer também. Então, poder escrever retornou esse sonho, essa vontade de escrever, e aí depois disso eu até comecei a escrever um terceiro. Eita, gostoso. É muito gostoso. Então, me lembrou como me faz bem colocar todas essas ideias no papel, né? Como o processo criativo ele vai se formando. Então, foi muito legal essa E eu quero até experiência. perguntar dessa parte que você fala também para a Lara, porque eu acredito que essa coisa da escrita também ela cura.
né? Com Escrever certeza. e você ter essa conexão com Deus, de não vou escrever, algo que de repente você quer falar, mas você se cala naquele momento e fala, não, vou dar uma segurada aqui, vou ali, vou fazer uma oração. Qual que é essa, não dica, porque eu falo que dica aqui é algo pequeno, mas o que você orienta quando você recebe essas pessoas, pacientes, ou o que você traz do teu livro para trazer sobre isso? O que é essa conexão e o que ela pode trazer? O que esse elo pode trazer para as pessoas, sem ser religiosidade? Sim, Né? sim. Primeiro a pessoa precisa silenciar, né, para poder se ouvir, né? E para isso ela precisa esvaziar, né? Então, mas tem um primeiro passo, que é o reconhecer. A partir do momento que você reconhece que você precisa de um apoio ou que algo está fora de controle, esse é o primeiro passo. Né? Então, eu uso muito esse processo do reconhecimento. E depois a gente caminha, identificando quais são as aflições, as questões que o paciente traz, para que você possa ir alinhando, né, e costurando. Eu falo que a gente vai costurando aos poucos, porque a partir desse processo, eu trabalho com as 7 etapas na psicologia transpessoal, a gente tem que fazer o quê? O desapego de muitas crenças. Por isso que não existe milagre, né? Existe um processo, né? Se a gente for trabalhar, a Ingrid pode falar um pouco melhor sobre isso na parte, né, mental da neurociência, né, sobre esse processo, né? Nós precisamos de um tempo para fazer um caminho neural, né? Nós precisamos estar ali, né, passando pela experiência, porque eu falo muito sobre isso. Não adianta a gente ter conhecimento se a gente não tem experiência. Né? E nesse livro eu falo muito sobre isso, que eu fiz uma transição de carreira, né? E eu passei por uma doença, né, de pânico muito forte e foi a minha cura, né? Então, por isso que eu passei também a olhar para as constelações, que eu agradeço todo esse processo, porque sistemicamente, né, desde lá da concepção e também coisas que a gente traz, né, dos nossos ancestrais, isso também reflete, né, porque nós fomos ensinados, nós nascemos simples e ignorantes. Então, a gente vai criando crenças de acordo com os nossos tutores, né, com os nossos pais, né? Então, a gente vai criando, e a partir do momento que você para e começa a olhar para a sua individualidade, você começa a se liberar e criar esse espaço interno, né? Então, é esse esvaziar, né? Esse parar, viver o momento presente, trabalhar a respiração, né? Isso é muito fundamental, porque quando a gente fala em depressão, as pessoas vivem muito no passado. Por quê? Porque lá tem uma identidade, né? E isso cria um pertencimento para a pessoa. Então, eu sou aquela pessoa que teve e tal. Então, aquilo é muito forte, muito arraigado. Então, precisa ir desconstruindo muitas coisas, né? E a ansiedade, ela gera o quê? Como diz Eckhart Tolle, gera o quê? Uma possibilidade de retorno, compensação, né? Então, quando eu tiver tal, eu vou ter isso ou aquilo. Mas nada disso é real, né? Nós só temos esse momento presente. É como nós estamos aqui, né? Só temos esse. E eu quero também perguntar para eu fico aqui no doutora, se eu falo ou não falo, gente, mas enfim, a Ingrid também, que é médica, aí eu fico aqui. Mas é a nossa doutora da mesa. Ingrid, eu queria, na realidade, que você explicasse melhor, porque tem pessoas que já não tem como a gente trazer mais para aquela sessão, para aquilo, ou até ela chega para vocês, chega até para você também, de repente, não já no ponto de que é medicamentoso, mas falaram tanto para ela, como você diz, né, que faz essa educação também com elas, mas falaram tanto que ela precisava, que ela era doente, que isso, porque hoje tem muito disso também, um jogando a responsabilidade para o outro, e que de repente ela chega lá no teu consultório, chega diante de você, precisando ou não fazer uso de uma medicação. Que bom que fosse que as pessoas não precisassem, mas que bom que existem os profissionais para isso. Porque também auxilia, não é? Uma medicação onde ela é bem, como que a gente pode falar a palavra? Administrada, né? Bem indicada. Bem indicada. Aquela questão da psicologia, de toda a parte emocional também, ela surge, é isso. Porque se eu não estou bem, como que eu vou administrar as minhas emoções? Sim. Como eu vou entender sobre espiritualidade? Como eu vou entender sobre relacionamento se eu estou doente? Então, é isso, é saber medicar
e a pessoa também entender para onde está indo, né? Sim. A psiquiatria e a psicologia, elas andam muito juntas, né? Se você é meu paciente, você já vai ter ouvido falar essa frase que eu sempre falo, só o remédio não faz milagre. O paciente muitas vezes chega ali achando que só vai tomar um remédio e vai ficar 100%, que não vai precisar suportar o processo, passar pelo processo, e não é assim. A gente precisa ali tratar alguns traumas, precisa avaliar algumas coisas em terapia que o medicamento sozinho ele não dá conta. Então, é uma questão ali multiprofissional, essa abordagem integrativa, ela é muito importante. Tem a questão de vitamina também, que às vezes acho que está deprimido e tem a deficiência de vitamina, que a Lara estava comentando. Tem uma alteração de tireoide. Então, tem que avaliar causas orgânicas antes da gente falar que realmente é um transtorno. Tem pacientes que às vezes estão vivendo um luto ou um transtorno de adaptação, que tem um processo ali que não necessariamente precisa de medicamento, e aí a gente orienta, vai para terapia, o que você está passando é natural, não precisa de medicação, e às vezes ele sai até assim, será que eu realmente não preciso de remédio? Olha só. Eles têm essa questão. E muitos pacientes postergam muito, prolongam muito para procurar atendimento pela questão do tabu que a gente estava comentando, né? Que acha que psiquiatria é médico de louco, e hoje o que a gente mais tem é ansiedade e depressão. Então, o que mais tem são pessoas comuns, pessoas completamente normais, vivendo com algum transtorno aí psiquiátrico, com alguma questão de saúde mental, porque a ansiedade e a depressão, elas são muito fortes. E essa ansiedade não tratada, ela pode gerar também isso? Ela traz existe muito... uma ansiedade que eu possa falar que é o comum? Como que eu Sim. meço de que isso aqui é comum, isso aqui já é extremo, em caso de que eu preciso fazer um tratamento com um psiquiatra? Sim, é exatamente isso que eu falo no livro. A ansiedade, na verdade, ela é uma resposta natural do organismo. Ela é uma coisa boa, até certo ponto. Chega um ponto que essa ansiedade, ela passa a ser uma doença, passa a ser patológica. A ansiedade, por si só, a ansiedade natural, ela impulsiona a gente, ela é uma coisa boa. Então, ela faz você ficar mais focado, ela faz você correr atrás do que você quer, ela faz você produzir mais, quando é uma ansiedade boa. Quando é uma coisa que está ali te tirando o sono, já passou, você fica preocupado frequentemente, passa o problema que você tem preocupação e você continua pensando naquilo, continua tendo prejuízos no dia a dia. Aí a gente já considera uma questão patológica. A gente fala em doença quando causa prejuízos para a pessoa, quando causa prejuízos no dia a dia, alteração de funcionalidade. Então, se é uma coisa que continua ali por um tempo, que não tem motivo e você fica pensando demais, preocupado demais, a gente já fala em uma ansiedade patológica. Coisas pequenas, eu dou um exemplo para os pacientes assim, coisas pequenas que não deveriam te causar tanta ansiedade, tanta preocupação, geralmente te causam muito, você fica muito preocupado, pensando demais em coisas do dia a dia. Quando essa preocupação ela é exacerbada, a gente pode falar em uma ansiedade patológica. Ótimo. Porque senão todo mundo acredita que não pode ter nada de ansiedade, eu não posso ter nada de um sentimento, que uma emoção, um sentimento, não é nem um sentimento, a gente chama de uma emoção, ansiedade. Ela é algo que você vai ter. Então, não tem como controlar. E é o que a gente fala muito aqui. Eu acredito que vocês falam muito isso em consultório, com pacientes. Como que é, Bárbara? E depois também, como a gente está caminhando, eu falo que a gente caminha para o fim aqui direto nesse podcast, porque não me dão tempo, viu, José? Vê se me dá mais tempo aí para entrevistar essa mulherada. Porque a gente caminhando aí para o fim, eu quero que vocês tragam um pouquinho do que eu não tenha perguntado para vocês também, porque que seja profundo e que seja válido a gente trazer aqui. E aí eu vou pedir para as meninas depois para falar direto na câmera de vocês e você também trazer para sua câmera, mas a frase final de vocês. Mas para amarrar com o que a gente está falando, você percebe muito isso nos seus atendimentos? De pessoas que não sabem esse nível, seja da ansiedade, seja do medo, seja estou em luto e vivo no luto por muito tempo, tem um relacionamento que acabou e não quero aceitar que acabou. Sim. Existe muito isso? Sim.
Geralmente, as pessoas elas procuram, pelo menos a minha vivência, quando elas já estão sofrendo muito, 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 né? Então, as pessoas elas, na maioria das vezes, elas chegam num limite emocional muito grave para assim procurar ajuda. E infelizmente, né, quando as pessoas chegam num sofrimento muito intenso, para aí elas entenderem que tem alguma coisa não funcionando muito bem. Porque muitas das pessoas, elas acreditam que a vida ela é muito difícil mesmo e que a gente tem que suportar muito e que a gente tem que sofrer é normal, né? Olha E só, a é gente verdade. acaba, infelizmente, negligenciando a nossa saúde, coisas que são importantes para a gente, porque a gente acredita que tem que suportar. Tem que suportar uma maternidade sozinha, tem que suportar um casamento falido, tem que suportar um trabalho angustiante, né? Onde a gente não tem tempo para a gente mesmo. Então, muitas pessoas aprendem a suportar o sofrimento e acabam procurando ajuda só no fim dos casos, né? Então, esse livro mesmo, o meu capítulo, ele aborda o quanto que muitas vezes a gente está em relacionamentos ruins, sejam amorosos, familiares, de relacionamento de amizade, de trabalho. A gente se mantém em lugares que machucam a gente porque a gente acha que temos que suportar. Então, eu acho que o meu capítulo vem trazer que não temos que suportar, a gente tem que se ouvir, a gente tem que entender, porque o nosso corpo, as nossas emoções, elas estão contando o que é legal ou não, mas a nossa sociedade ensina que é fraqueza, que eu tenho que dar conta de tudo, né? Que eu não posso reclamar, que eu tenho que conseguir. E não é assim, nós somos humanos, nós somos falíveis, a gente vai errar, a gente não sabe de todas as respostas e é normal a gente procurar ajuda. Então, procurar ajuda não é fraqueza, né? Eu falo que o contrário, é um ato de coragem para a gente conseguir olhar para dentro, ver que tem uma coisa errada. Eu não consigo sozinho, mas eu quero ser feliz de novo, eu quero ter paz, né, na minha vida. Então, a minha história, ela merece que eu olhe para ela com carinho, né, e que eu consiga ressignificar as coisas que eu tenho vivendo e planejar. Eu não posso muitas vezes mudar o começo, mas eu posso sim mudar o meu final e eu posso conseguir construir uma vida que faça muito mais sentido, né? Mas para isso eu preciso entender que tá tudo bem procurar ajuda, tá tudo bem não dar conta de tudo e que a gente Exato. não veio no mundo para sobreviver. A gente veio para viver, né? Sim. E que às vezes a gente precisa parar um pouquinho, respirar, entender o que faz sentido para a gente e se acolher, né? E Sim. é mais ou menos isso que eu quis trazer nesse capítulo também, porque a gente não foi ensinado a viver, a gente foi ensinado a sobreviver. Sim. Ótimo. Estamos caminhando para o fim, mas eu quero que vocês deixem também um pouquinho do trabalho de vocês, de algo que eu não tenha falado, meninas, vocês lembrem aí. Eu sei que na hora para a gente lembrar tudo, a gente tem tanto conteúdo, mas algo que de importante para vocês trazerem na câmera de vocês, como uma mensagem final, um alerta, um conselho, que eu sei que nem sempre as pessoas acreditam muito em conselhos, mas que a gente consiga, com esses conselhos, essas orientações aqui de pessoas que são dessa área, da área da saúde, para trazer sobre saúde mental. Então, fiquem à vontade. Eu vou pedir para que a gente comece com a Lara Martins, trazendo na sua câmera, seja do seu capítulo ou do seu conhecimento. Sim. Bom, o que eu deixo aqui para vocês é que quando sentirem medo ou qualquer outro tipo de emoção, acolham, né? O acolhimento, ele é o caminho, né, para que a gente, porque a vida vai trazer para a gente como a gente se trata. Então, se a gente é gentil com a gente também vai atrair gentilezas com a vida, né? Então, a gente precisa enfrentar. Vai com medo mesmo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Precisa de um apoio? Convide alguém, vá, né, buscar ajuda, né? O terapeuta, o psicólogo, né, o médico, o psiquiatra, ele é um apoio fundamental na hora que a gente precisa. Eu trouxe nesse capítulo, né, realmente a minha história, né, eu passei, né, e achei que eu não iria suportar, né, e geralmente é assim que acontece, acho que a gente chega no nosso limite, né, mas depois a gente vê que tem jeito, então tem uma maneira mais saudável de viver a vida. Então, é esse o convite que eu trago para vocês, para que a gente possa caminhar junto. Então, eu deixo aqui uma sementinha para que vocês se acolham, para que vocês se vejam. Porque às vezes a gente reclama como o outro nos trata, mas como a gente se trata?
Então, é bem por aí, é olhar primeiro para a gente, para que a gente possa realmente ter tudo aquilo que a gente merece dos outros e do plano espiritual. Ótimo, obrigada, viu? E eu quero que a Ingrid também passe um pouquinho aí do teu conteúdo aí, em breves palavras também na sua câmera. Fica à vontade, Ingrid. Eu espero que a gente consiga quebrar um pouquinho do tabu que ainda existe dentro da psiquiatria, desmistificar um pouco essa questão em relação à saúde mental, porque, como a Lara falou, a psiquiatria, a psicologia, a gente está aqui para desenvolver uma qualidade de vida, para retornar com a qualidade de vida que o paciente tinha, que foi perdida muitas vezes. Então, que o paciente não tenha medo, que você, se está passando por um quadro ansioso, um quadro depressivo, que precise de algum atendimento em saúde mental, não tenha medo de procurar ajuda. Procurar ajuda não é um ato de fraqueza, como a gente já falou aqui. E a gente está lá para ajudar vocês, para devolver a qualidade de vida, a esperança, o equilíbrio, para que tenha uma melhor vida possível. Ótimo, obrigada, viu, Ingrid? E a Bárbara? Bárbara Couto, traz um pouquinho pra gente das suas últimas considerações. Eu acho, o recado que eu quero trazer é que a gente aprenda que amor, ele não machuca, ele não destrói a gente, que o amor é uma coisa que traz paz, que nos acolhe, que nos abraça, e que se a gente encontra numa relação, independente do tipo de relação, um amor que machuca, provavelmente você tem que se perguntar por qual motivo você acha que merece esse tipo de amor, né? Porque se é alguma coisa que muda os nossos sonos, os nossos sonhos, que faz a gente ficar pisando em ovos, que faz a gente ter medo de falar, ter medo de reagir, ficar sempre numa ansiedade constante, achando que a nossa vida perdeu o sentido, que a gente não sabe quem é mais, que a nossa essência ela está sendo totalmente sugada por esse relacionamento. O que eu quero dizer é que isso, infelizmente, não é um relacionamento, isso não é amor. Isso tem outros nomes, né? O amor, ele é uma coisa que tem que ser leve, que tem que ser fácil, que tem que ser gostosa. E é claro que não existe um amor perfeito, né? Mas ele existe um amor que acolhe, que faz a vida da gente valer mais a pena. Porque caminhar com bons relacionamentos é muito mais gostoso. E se isso é uma coisa que está te fazendo pensar, que você possa olhar para você mesmo, né, e pensar por qual motivo eu me coloco numa situação onde eu me machuco. E o alto amor, como é que eu tenho me tratado para permitir que as pessoas acabem me tratando assim também. Ótimo, obrigada, Bárbara. Meninas, eu vou falar. Se deixar eu aqui, a gente faz 3 horas de podcast, porque é um assunto que eu amo. E com certeza vocês também, porque senão não estavam nesta área. A gente sabe que hoje tem muitos profissionais, a gente sabe disso. Mas profissionais que fazem com amor é tão difícil hoje. Porque a gente vê que não é só um receituário, não é só uma consulta, não é só uma sessão, não é só mais um paciente. Nós somos seres humanos. E por mais que a gente está em 2025, você vai estar vendo esse YouTube aqui, talvez daqui 10 anos, porque o YouTube ele permanece com vídeos aí por muito tempo. Talvez você fale, nossa, mas na era de 2025, na era da robótica, do IA, do chat GPT, de tanta coisa, está se falando sobre isso realmente, porque as pessoas estão se distanciando tanto de si mesmas, e olha que lindo cada frase de cada uma, você ainda trouxe muito disso, todos vocês falaram disso, porque a gente se distanciando da gente mesmo, como que tem um cuidado? Como que nós vamos cuidar do próximo? Como que a gente vai cuidar do outro se a gente não está conseguindo nem se acolher? Então, eu vou falar aqui, eu não tenho nem o que falar, porque as meninas já falaram tudo, gente. Vamos embora, porque eu já só tenho uma coisa que eu falo pro José sempre. Volta esse podcast, assiste tudo, vem anotando. Assista e venha realmente anotando como a gente faz com um estudo, com uma pós, com uma graduação, com uma atualização. Anote, porque por muitas vezes alguém está assim do seu lado precisando de ajuda e você não sabe como. Então aqui você vai ter um direcionamento, ou às vezes é você quem não está querendo encarar a realidade. Então, é preciso. Se você não consegue sozinho, a ajuda está por aqui, nesta mesa ou em outras mesas de podcast, mas sempre tem alguém para te estender a mão, né, meninas? Com certeza. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E em nome também da editora Chave Mestra, quero agradecer porque aqui a gente fala que vocês que têm a chave da nossa porta aqui da Chave Mestra, então fiquem à vontade para voltar, marcar um podcast com outros temas. Aqui é a casa de vocês, então
Eu quero Gratidão. agradecer a participação e já convidar para retornar. Eu sei que muitas estão distantes do Alphaville, em São Paulo, mas Sim, quando sim. estiverem por aqui, fica o convite. Muito obrigada. E Obrigada. vamos encerrar o nosso podcast, eu aqui com a Lara. Encerrando o nosso podcast de hoje, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente até agora e convidar você para ir no nosso próximo episódio, ou anterior, ou no próximo. Então, até lá. Tchau, tchau.